É isso aí, rapaziada. Nessa tarde e noite de segunda-feira, após taca do Vasco da Gama, vamos aqui fazer esse vídeo com os ânimos mais acalmados, né? Depois do jogo Santos 0, Vasco da Gama 6, em pleno Morumbis, com todos os ingressos possíveis comercializados, torcida lotou e fez um belo papel. Aliás, um dia antes, o presidente foi até a quadra da torcida jovem. Aliás, um abraço aí para vocês que tentaram até, né? Tentaram até fazer com que o Santos jogasse ontem. Torcida jovem aí, forte abraço aí pros amigos. Aí é o seguinte, hein? Por mais que o presidente falou, temos que apoiar, e vocês, torcedores da jovem, não abandonem o Santos. Olha, até vocês, torcida jovem, a sangue jovem e as coligadas, né? Aos santistas que não são uniformizados, concordam comigo. O torcedor, de fato, não abandonou o Santos. Mas esse presidente está ano-luz distante do Santos Futebol Clube. Se ele acredita que o torcedor acha uma boa gestão, ele está enganado. O time que no papel é superior a muitos, na folha é a sua segunda folha né? A segunda maior folha do Campeonato Brasileiro. Estamos distantes de ter um futebol convincente. A demissão do treinador Kleber Xavier, que não é nem, né, não deveria nem ser chamado de treinador, mas estava lá treinando, foi demorada, foi tardia. Contra o CRB, quando ele já estava começando, né? Quando ele estava começando ali, aquele tropeço, empatando com o CRB na Vila Belmiro com gols de derrota. Graças ao Brasão, foi só um empate. Mas que, de fato, depois vieram jogos horríveis. Principalmente contra o Juventude. O único jogo destes jogos que fez valer a pena foi o jogo contra o Atlético Mineiro, que venceu do início ao fim. E vamos falar, para não ser injustos, o jogo contra o Botafogo, que estava indo tudo bem. Um empate contra o Botafogo, o início de trabalho ainda, né, que era aceitável. Empatar com o Botafogo também não era de tão ruim. A vitória contra Fortaleza, no chute no apagar das luzes do Roleiser. A bola bateu na trave, bateu no goleiro e acabou entrando. E o gol, né, e a vitória, essa do Cruzeiro, muito enganaram o torcedor santista. E olha só, vencemos Flamengo e Cruzeiro, quando que, na verdade, até muitos pensavam que o Santos tomaria a taca dos dois. E quando fomos mais tranquilos, seguros de mais 3 pontos, acabamos perdendo por 6-0. Por 6-0 foi... Olha, não é falar muito assim, porque eu sou santista, não, tá? Aliás, o torcedor do Santos, se não fosse esse treinador, e não é justificar o resultado, tá? O resultado tá aí. Não foi porque a bola saiu que não deram, o VAR não foi acionado. Não foi porque o jogador do Vasco não foi expulso no primeiro minuto. Aquela chegada que, aliás, no jogo do Vitória, uma jogada idêntica. O VAR chamou e o Vitória teve um jogador a menos. Foi expulso. Uma jogada idêntica. O pênalti que deram ontem, que a bola tocou no braço do Souza, a bola não foi desviada, não mudou a direção, mas deram o pênalti. Então tudo isso colaborou. Agora, Neymar, eu não vou aqui, por fato de ser santista, e de você ser um dos únicos que estão se sobressaindo, querendo jogar, ou até mesmo, eu acredito, Neymar, se você soubesse que o treinador cairia, você não tomaria cartão. Coincidentemente,
vai ser próximo, né? Próximo jogo você vai estar em casa para fazer o aniversário do seu filho. Coincidentemente, final de semana é festivo pro Davi Lucas. Mas os torcedores ficaram entristecidos, logicamente, muitos, e inclusive a mim. Não fiz live ontem, até estava pensando em fazer, mas o que de fato me gerou muita revolta. Deixaram alguns vídeos, alguns comentários, e vamos mostrar vídeos dos torcedores santistas. Muitos desses foram ao Morumbi assistir a acachapante derrota. Olha, ninguém em sã consciência imaginou que o Santos perdesse do Vasco. Ninguém em sã consciência. E os vascaínos, o empate era lucro para eles. Mas vamos aí. Se inscreva no canal, deixe like, comente, compartilha. Vamos ver aqui as reações dos nossos torcedores. Vamos começar com o Delay. Delay. Fala aí, Delay. Julião, é o seguinte, cara, em relação ao que houve ontem sobre o Santos, aquela tunda que nós tomamos. Ontem nós passamos vexame no Morumbi. Vexame. Exato. O time do Vasco foi humilde, nos respeitou, veio treinar literalmente no Morumbi. Veio treinar, veio fazer coletivo em cima da gente. Que vergonha, que vexame nós tivemos ontem da torcida, né? Passou no Morumbi. Que vexame. Isso, né? Prova que o nosso time realmente é tudo aquilo que a gente sempre falou. Um time ineficiente, um bando de incompetentes. E outra coisa, eu tenho certeza que o nosso presidente Marmelão está escondido nesse momento. Ele se esconde. Por que ele não aparece? Por que ele não aparece agora para dar uma explicação à torcida? Por que ele não aparece? Eu cansei de avisar você, Júlio, e muitos outros, Gamito e entre outros, que esse time não era um time proativo. Que nós íamos passar um vexame qualquer hora na mão desse treinador, que chamam de treinador, esse Kleber Xavier. Olha o resultado aí. Olha só, deveria ter caído quando perdeu pro CRB na Copa do Brasil. E não, manteram ele até a gente passar esse vexame aí. Parabéns à nação vascaína, vocês foram proativos, jogaram futebol e principalmente alguns youtubers grandes aí ficaram a semana toda falando que nós iríamos ganhar do Vasco e que iríamos chegar a Libertadores. Olha só, não respeitaram a instituição do Vasco, não respeitaram o Diniz, o conhecimento que ele tem de futebol. Olha o resultado, passamos vexame. Sabe de nada, vocês, youtubers grandes aí, clubistas, deram munição ao adversário para ele vir e nos humilhar. Vocês são culpados também desse resultado que nós tivemos ontem. Vocês têm culpa sim, porque municiaram o adversário. Nós avisamos, o time do Santos não é um time que tem capacidade tática e técnica para ganhar de ninguém. Nós avisamos. Julião, volto com você aí, meu velho. Um abraço, até mais. O Delay Santista. Valeu, Delay. Forte abraço. Delay Santista. Se inscrevam no canal Delay o Santista. E de fato, né? Muitos... E olha, Diniz, ele não tem amores pelo Santos. Não tem nem um pouco de pudor. E ontem estava 5-0. Ele energicamente pedindo pro David não baixarem. Marcação alta. Marcação no campo adversário. Enquanto isso, pouco se via do Kleber Xavier na beira do gramado. Bom, dos males, o menor, né? O menor, né? O Santos continua, o treinador foi mandando embora, porém, eu tenho uma ressalva, Delay. Por quê? Quem vai vir agora pro Santos Futebol Clube? A comissão ficou, hein? Tentaram o Tite. E até mesmo o Fernando Benavides falou quando chegava, né? Ou chegara o nosso Kleber Xavier no início no Santos Futebol Clube, seus trabalhos no Santos Futebol Clube, foi perguntado pelo Diário do Peixe, se não me engano. Foi isso mesmo, Diário do Peixe. Felipe Camargo perguntou se Tite poderia assumir o Santos. E Fernando Benavides disse que sim. E agora, com essa postura do treinador, só foi demitido, o treinador Tite quer voltar ao trabalho e está a comissão técnica. Para mim, tem duas opções.
Para mim, são duas opções. Pela eloquência do Sampaoli, ele não vai aceitar essa comissão técnica e o Santos não abrirá mão de profissionais que lá tem, devido apenas o nome que veio, fez um bom trabalho, mas não ganhou nada. Acredito que tem dois nomes aí, tá, torcedor santista? Primeiro é o Tite, mas tá muito difícil. Ele não quer, nesse momento, assumir um clube na tamanha proporção e do grau de delicadeza que se encontra o Santos Futebol Clube, que mais uma vez deu sorte, mais do que teve competência, não voltou para a zona de rebaixamento, né? Tá com 21 pontos, mas aí segue um pouco, aí tem um pouquinho de gordura. Agora, se o Tite não vier e se o Marcelo Teixeira não se dispor a gastar com o treinador argentino Jorge Sampaoli, o nome que pode ser que ganhe muita força, até porque já disse que viria para o Santos, era esse Vanderlei Luxemburgo, que para mim é o nome mais certo. Por quê? Luxemburgo já trabalhou com o Sérgio Sampaio, já trabalhou com o Fábio Mascherano, já trabalhou com outros que lá está também ali, né, lá estão no Santos. O único que não foi com o Bate, né, o Matheus Bach, que é filho do Tite. Mas é um garoto que tem aí, né, muitas qualidades. Muitas qualidades. E olha, é de pesar, viu, ver esse resultado acachapante 6-0, porque ontem o Santos estava tocando muito bem a bola, envolvendo o adversário. Mas quando tomou o terceiro gol, parece que jogou a toalha. Então, para mim, nomes, tem vários. Tem Vojvoda. Não acredito que o Vojvoda assuma o Santos, mas tem ele, é uma possibilidade. Zubeldia é um outro argentino que também viria, né? Mas tem a sua comissão técnica, então tiraríamos, né? Teria que demitir a comissão técnica que ficou, tá lá provisoriamente, tá lá ainda, não foi definitivo, não tá lá, né? Não foi demitido porque junto com o técnico, com o Kleber Xavier, está aí stand-by. Se São Paulo vir, de fato vai sair todo mundo. Mas o nome da bola, a bola da vez, é o Tite. E depois pode sim tentar Vanderlei Luxemburgo. Mas Vanderlei Luxemburgo, por falar muito do Neymar, pode acabar tendo a sua chegada. Mas o Luxemburgo é um bom vivan, né? Ele sabe tratar bem aqueles que tratam a bola. Luxemburgo tem respaldo da diretoria, é um sonho antigo do Marcelo Teixeira e acredito que seja o mais coerente nesse exato momento. Custo zero, não teria grandes nomes para ser contratados, saberia lidar com o elenco e sabe os atalhos do campo de futebol. Faria o Santos a ser o Santos de outrora. Mas vamos continuar aqui ouvindo nossos amigos. Enquanto isso, deixa aquele like, se inscreva no canal. Se alguém tiver desanimado. Se alguém tiver desanimado. Mas enquanto isso, deixa aquele like, se inscreva no canal. É muito importante. Deixa eu trazer aqui mais um participante aí. Então vamos lá, né? Vamos trazer agora o Pupilo de Ouro. Para vocês que não me conhecem, né? Tá aí. Falou bem, hein? Gostei. Fala, meu filho. Solta a voz. Se vocês não me conhecem, meu nome é Rafael Ribeiro Mendonça. E o nome do meu pai é Júlio Paladino. O Lindo. Santos está jogando ruim agora. Mas tudo... Tem as pessoas que gostam de Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras. Mas não interessa. Se o Santos está ruim agora jogando, tá tudo bem. Eu nunca posso trocar de time, porque esse Santos é meu e do meu pai. E quem é o melhor jogador do Santos? Esse cara. Então, falou, gente! Então, muito obrigado por eu falando com você também, meu pai. Eu vou ver vocês na live. Tchau! É isso aí, hein? Rafael Ribeiro é o meu filho.
Obrigado, meu príncipe. É o maior, né, presente que eu tenho. Dando a sua versão, né? A última geração de santista a ser formado, se continuar assim, falando aí, né, que não desiste, porque o Santos é de geração para geração. Assim foi com meu pai, né, que passou para mim, e eu passo para ele. E se fato não tiver uma geração, é essa a última geração. Mas esperamos que o Santos mantenha essa fama. Aliás, eu até mandei um vídeo aqui, não era pauta do momento, mas eu mandei pro Gamito, e eu peguei um táxi hoje, vindo do médico, e o taxista era egípcio. E ele sabia, né, do Santos. Sabia do Neymar Futebol Clube, né, do Santos Futebol Clube, sabia do Neymar também, né? Mas vamos lá, né? Vamos agora também trazer mais um. Olá, meus amigos. Não vou falar que uma boa tarde, porque hoje não está dia, né? Depois de ontem, né? Da traulitada que a gente tomou. Uma goleada vexatória. Né? Tá chorando o homem. Já era uma bola cantada, né? Mas a gente achava que ia ser contra outro time, né? Que era o Cruzeiro e não com o Vasco da vida. Opa! Ficou feio. Né? Apenas ratificou o que a gente vem falando desse técnico que infelizmente ele tem muito que aprender, né? É um reborn, né? Como a gente viu, e culminou nisso, né? Santista com adrenalina mil, no meu caso pé da vida, sem conseguir dormir, calma aí, sem calma acreditar preso, no que aconteceu, né? Bola pra frente e vamos ver no que vai dar. E agora vamos ver, né, a agilidade do Santos para trazer um técnico. Dizia tanto que estava um técnico aí na mão, no pente, né, quase que certo, né, e vamos ver agora a agilidade, né, vamos ver se é verdade ou se mais uma vez é mentira. Opa! É isso aí, falou o Joey Lugasa. Pois é, né, os torcedores não aí ficaram escondidos. Colocaram a boca no trombone, deram a cara para reclamar, para protestar pacificamente da derrota. Vexatória, humilhante, em casa. Santos Futebol Clube, obrigado pela derrota ser no domingo posterior ao Dia dos Pais. Porque se fosse no Dia dos Pais, tomar um chocolate 6-0 do gigante pequeno da colina. Olha, gigante da colina, pra mim, é só o 15 de Piracicaba. Mas, vamos lá, né? Essa é a gestão Marcelo Teixeira. Obrigado, presidente Marcelo Teixeira, que enquanto o senhor fica rico, o nosso Santos Futebol Clube fica pobre. O senhor apequena o Santos Futebol Clube dentro das quatro linhas e fora. Olha, até o Neymar falou que é o pior dia da vida dele como atleta. Graças ao senhor presidente Marcelo Pirilo Teixeira. Meus amigos, tá aí o Joey, hein? Acabou de chegar da aula do CrossFit. Tá bravo, mas vamos ver um torcedor que tá mais tranquilo aqui, né? Que é o Denis Gamito, filho do nosso querido Edinho Gamito. Vamos lá, Denis, eu acho que você tá mais calmo, hein? Aí, papai, eu fiquei até o final do jogo nessa porra, velho. Caralho, como eu queria que tivesse ganhado do Vasco, mano. Caralho, eu queria vingança de 2003. Caralho, mano, eu fiquei até o final, mano. Todo mundo saindo do estádio. Caralho, que raiva. Vai tomar no cu, Guilherme. Os homens ficaram bravos, meus amigos. O mais tranquilo tava assim, tava um pouco mais sossegado, né? Um pouco mais sossegado. Bom, agora vamos ver o brabo, hein? O nosso amigo você vai ver, eu vou chegar Gamito, igual Tasmania. que tava com a família. Fala, Gamito! Vou chegar plantando o pé naquela porra. Paladino. Então, Paladino, vamos falar do jogo de ontem. Que eu fui lá no Morumbi. Calma aí. Um dos 54 mil. Pelo amor de Deus. Eu e o meu filho, Denis Gamito, de 19 anos.
Ele tava ontem super empolgado, acordou e tava numa ansiedade, coitado. Porque ele com 19 anos só foi no Morumbi só em shows. Aí ele disse, vou no jogo do Vasco, do Vasco, eu odeio o Vasco. Que o Vasco lá ficou tirando sarro da gente lá no rebaixamento de 2023. Eu odeio o Vasco. Aí o time foi e fez aquela palhaçada. O nosso amigo Guilherme, que um monte de Deus a ele aí, né? Que ele marcou 13 gols no ano, é artilheiro do Santos 2025. Não sei o que, perdeu um gol no primeiro tempo, feito. O Neymar foi lá e falou pra ele assim, ó, carrega a bola, filho, e enche o pé, não bate de longe. O Neymar tem que ficar explicando pra essa escolinha de 7 anos de idade, as crianças. Explica tudo, Neymar, pros caras. Só tem bagre de aldeia, bagre. O elenco até é bom, mas o problema é que acontece? Não tem presidente, não tem um grupo, não pode nem falar para diretoria o nome. Não pode falar, diretoria é para pessoas competentes, diretoria. É um grupo de pessoas que não sabem nada que é bola, nada. Só o cara que sabe que é Alexandre Matos, mas ele tá perdido ali sozinho ali, não consegue. Porque é uma zona há 50 anos. Não falei 40, 30, 20, é 50 anos numa zona. Não tem nunca ali. Tem que mudar esse sistema, entendeu? Saíram de presidente, 250 conselheiros não serve pra nada. Vamos lá, falando do jogo, voltando pro jogo. Perdeu o gol. Calma, Gabi! Primeiro tempo. Aí o segundo tempo não mudou o time. O dizem que o Neymar pediu pra ele mudar. Não mudou, não deu com os mesmos jogadores. Tomando banho de bola do Diniz naquele futebol previsível que todo mundo sabe que ele sai jogando ali na pequena área, na grande área, tocando a bola. O Vasco tocou a bola como quis. Porque o Santos não tem padrão, não tem treinamento, não tem aproximação, não tem nada. Nada. O Santos é um catado, não treina. E hoje é folga. Tomou 6-0 folga. Segunda, folga terça. Se tivesse só na quarta, hein? Um grupo aí que liderasse o Santos Futebol Clube, né? Se tivesse presidente, tivesse vice-presidente, tivesse diretor, aí ia chegar e falar, vai vir 7 horas da manhã. Vocês ganham quanto? A gente ganha 1.200.000, 1 milhão, vai vir treinar 7 horas da manhã. Pensa que é o quê? Treinar 10 horas e vai embora meio-dia? Treinar às 15h30, vai embora às 17h30? Tá muito molezinha assim. Aqui é uma colônia de férias. E o jogo é o seguinte, o Vasco deitou e rolou. Se não fosse o Brasão, podia ser uns 8-0. 8-0. Ou tem mais. Foi bola no travessão. Foi um massacre. O meu filho, coitado, ficou uma decepção. Mas não, ele tem 19 anos. Mas tinha um monte de criança lá de 10, 12. Do sobrinho do Felipe Teixeira, com 12 anos de idade, coitado. Tava empolgado. O Felipe Teixeira também estava empolgado porque estava levando o sobrinho. Aquilo lá cheio, gente. Cheio de criança nas ruas. Dentro, uma festa. Mas quando a bola rola, é uma desgraça. Uma desgraça. Olha, não sei qual é a saída pra gente. Se é o Ney Fera ficando, ele fizer um grupo diferente, entendeu? Dele, despachando o Marcelo Teixeira, Marcelinho, Bozelli, despachando esses caras todos. Até o Rolo, gente. Ele foi como o chefe da delegação lá em Belo Horizonte contra o Cruzeiro. Isso aí é lamentável. Rolo, Bozelinha, não dá. É só desgraça. É desgraça até desgraça. E a torcida também não cobra, né? A torcida que tem que cobrar, ajudar a gente, torcedor comum. É vocês que têm voz. Força pra ajudar nesse momento a gente, pô. O time ser melhor. Vamos lá, Paladino. É contigo, Paladino. Tô no veneno. Vamos lá, é nóis. Calma aí, calabreso. Calma aí, Gamito, e outra, hein? O Santos que foi jogar, né, o último jogo fora de casa contra o Cruzeiro, que o Orlando Rolo realmente foi o chefe da delegação. Será que não foi algo premeditado, né, para ele sair como herói? Saiu como vilão, hein? Saiu chutado no último mandato, aliás, no único que teve ali na sua gestão. Ele e o inenarrável, inominável, né, o seu companheiro, mas estranhamente ele foi para lá como chefe de delegação. Será que ele ia no intuito de demitir o treinador Kleber Xavier em questão, que até então ocupava o cargo de treinador do Santos Futebol Clube? Um jogo que seria até aceitável, uma derrota.
mas acabou que o Santos milagrosamente venceu e a derrota ontem, 6-0, acabou trazendo aí, né, livramento para o santista. Para encerrar o vídeo, vamos falar com ele, hein? Vamos ouvir, aliás, Rogério Ruas. Fala aí, Rogério Ruas, que você tem aí a falar sobre o jogo de ontem, meu amigo. Os amigos santistas, boa noite, né? Boa noite já pode dar. O Santos capricha na forma de fazer dor pra gente, né? O Santos capricha na forma de humilhar a nossa torcida. E dessa vez não foi diferente. Uma tragédia que já era anunciada, né? 54 mil pessoas, Morumbi lotado, e o Santos fez o que fez. É a consequência de toda a baderna que o Santos vive ao longo desse tempo. Fizeram o Santos deixar o seu torcedor completamente envergonhado. É lamentável. Não basta só a troca de um treinador. Tem muita coisa envolvida, principalmente na falta de capacidade do seu Marcelo Teixeira. Infelizmente, o Santos gigante de novo, é isso daí? 6-0 pro Vasco em pleno Morumbi. Tem muita coisa para ser arrumada, senão vai ser chover no molhado. Senão vai ser trocar 6 por meia dúzia. O Santos está que nem aquele dono de carro que sabe que o motor do seu carro está fundindo, mas aí ele troca um pouquinho ali o óleo, aí ele troca um pouquinho a correia, aí ele manda limpar o carburador, mas o centro, o coração do motor está travando. E uma hora vai travar. O 6-0 é o fechar o caixão, né? 23, 7-1, 7-2 pro Inter, né? Caímos. 6-0 pro Vasco. Ou muda tudo, ou vai ser muito mais vexame pela frente. Deus abençoe a nós, santistas, e nos proteja. Acabou, hein, rapaziada? Acabou aí, tá? Os santistas estavam bravos aí, né? Logicamente, não é pra menos, hein? 6-0, Rogério. 7-1 em 23. Inter 7-1 no Santos em 23. Culminou com rebaixamento. E digo mais, hein? No jogo de 23 contra o Vasco, vencemos por 2-1, salvo engano. E o Soteldo pisou na bola, hein? 6-0 fora o baile. Era pra estar pisando na bola, mas na verdade o Santos inteiro pisou na bola. Meus amigos, se inscreva no canal, deixa aquele like, compartilhe, forte abraço pra vocês e Santos sempre Santos. Valeu!